E deu à luz a seu filho primogênito e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, verso 7. Era necessário que fosse claramente provado, além de qualquer disputa, que Nosso Senhor surgiu de Judá. Era necessário também que ele nascesse em Belém Efrata, conforme a palavra do Senhor que ele havia falado por seu servo Miqueias. Mas como conseguir o reconhecimento público da linhagem de um carpinteiro obscuro e de uma donzela desconhecida? Que interesse os mantenedores dos registros teriam por duas pessoas tão humildes? Quanto ao segundo assunto, Maria vivia em Nazaré, na Galiléia, e parecia haver toda a probabilidade de que o nascimento ocorresse ali. Na verdade, o período do seu parto estava tão próximo que, a menos que fosse absolutamente obrigada, ela provavelmente não faria uma longa e tediosa viagem à província meridional da Judéia. Como esses dois assuntos devem ser arranjados? Um giro da roda da sorte para ter os dois propósitos? Não, pode ser feito. Deve ser feito. O selo oficial do Império Romano será afixado na linhagem do filho de Davi vindouro, e Belém verá seu nascimento. Um pequeno tirano, Herodes, por alguma demonstração de espírito independente, ofende o maior tirano, Augusto. Augusto informa que não deve mais tratá-lo como amigo, mas como vassalo. E embora Herodes faça a submissão mais abjeta a seus amigos na corte romana, eles intercedem por ele. Augusto, para mostrar seu desagrado, ordena que seja feito um censo de todo o povo judeu, em prontidão para uma taxação contemplada que, no entanto, não foi realizado até cerca de 10 anos depois. Mesmo os ventos e as ondas são mais inconstantes do que a vontade de um tirano, mas o governante das tempestades sabe como governar os espíritos perversos dos príncipes. O Senhor nosso Deus tem rédeas para o cavalo de guerra mais selvagem e um anzol para o leviatã mais terrível. Os césares autocráticos nada mais são que fantoches movidos por fios invisíveis, meros servos forçados do Rei dos Reis. Augusto deve ficar ofendido com Herodes. Ele é obrigado a cobrar impostos do povo. É imperativo que seja feito um censo. Mais ainda, é necessário que regulamentos inconvenientes, severos e tirânicos sejam publicados e cada pessoa deva dirigir-se à cidade a que se dizia pertencer, portanto. Maria, então, é trazida a Belém. Jesus Cristo nasce como designado e, além disso, ele é oficialmente reconhecido como descendente de Davi pelo fato de sua mãe ter vindo para Belém como sendo daquela linhagem. Lá ter permanecido e voltado para a Galiléia sem ter suas reivindicações questionadas. Embora o ciúme de todas as mulheres do clã tivesse sido despertado se um intruso se aventurasse a reivindicar um lugar entre as poucas mulheres a quem o nascimento do Messias era agora confinado por profecias expressas. Observe aqui a sabedoria de um Deus de providência e acredite que todas as coisas estão bem ordenadas pelo seu decreto. Quando todas as pessoas da casa de Davi fossem assim conduzidas para Belém, as escassas acomodações da pequena cidade logo se esgotariam. Sem dúvida, amigos entretinham seus amigos até que suas casas estivessem cheias, mas José não tinha parentes tão dispostos na cidade. Havia o caravansarai fornecido em todas as aldeias, onde hospedagem gratuita era oferecida aos viajantes. Essa também estava cheia. Por ter vindo de longe e compelido a viajar devagar, o humilde casal havia chegado tarde. Os quartos dentro da grande praça de tijolos já estavam ocupados por famílias. Não restava alojamento melhor, mesmo para uma mulher em trabalho de parto, do que um dos espaços mais mesquinhos, apropriado apenas para animais de carga. A baia era o único lugar onde a criança poderia nascer. Pendurado uma cortina em sua frente e talvez amarrando o animal do lado externo para bloquear a passagem, a reclusão necessária poderia ser obtida. E aqui, no estábulo, nasceu o Rei da Glória, e na manjedoura ele foi colocado. Minha tarefa hoje é conduzir suas meditações ao estábulo de Belém, para que você possa ver este grande espetáculo, o Salvador na manjedoura,
e pensar sobre o motivo deste humilde berço, porque não havia lugar para eles na pousada. Devo observar que existem outras razões porque Cristo deve ser colocado na manjedoura. Acho que a intenção era mostrar sua humilhação. Ele veio, de acordo com a profecia, ser desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele deveria ser sem forma ou formosura, uma raiz de uma terra seca. Teria sido apropriado que o homem que morreria nu na cruz fosse vestido de púrpura ao nascer? Não teria sido impróprio que o Redentor, que estava para ser enterrado em uma tumba emprestada, nascesse em qualquer lugar, exceto no mais humilde galpão, e alojado em qualquer lugar, exceto de maneira mais ignóbil? A manjedoura e a cruz, situadas nas duas extremidades da vida terrena do Salvador, parecem mais adequadas e congruentes uma com a outra. Ele deve usar ao longo da vida uma vestimenta de camponês. Ele deve se associar com os pescadores. Os humildes devem ser seus discípulos. As montanhas frias costumam ser sua única cama. Ele deve dizer: as raposas têm covis e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nada, portanto, poderia ser mais adequado do que em seu período de humilhação, quando ele deixou de lado toda a sua glória e tomou sobre si a forma de um servo e condescendeu até mesmo com a pior condição, ele então deveria ser colocado numa manjedoura. Em segundo lugar, por estar em uma manjedoura, ele foi declarado o rei dos pobres. Eles, sem dúvida, foram imediatamente capazes de reconhecer sua relação com eles, a partir da posição em que o encontraram. Creio que despertou sentimentos da mais terna bondade fraternal na mente dos pastores, quando o anjo disse: isto vos será um sinal. Vocês devem encontrar a criança enrolada em panos e deitada em uma manjedoura. Aos olhos dos pobres, as vestes imperiais não despertam afeição, mas um homem em suas próprias vestes atrai sua confiança. Com que pertinácia os trabalhadores se apegarão a um líder de sua própria ordem, acreditando nele porque ele conhece suas labutas, se compadece de suas dores e se interessa por todas as suas preocupações. Grandes comandantes conquistaram prontamente os corações de seus soldados, compartilhando suas dificuldades e as experimentando como se pertencessem às fileiras. O Rei dos Homens, que nasceu em Belém, não foi isento em sua infância das calamidades comuns dos pobres. Não, sua sorte era ainda pior do que a deles. Acho que ouvi os pastores comentarem sobre o nascimento na manjedoura. Ah, disse alguém a seu companheiro, então ele não será como Herodes, o tirano. Ele se lembrará da manjedoura e terá pena dos pobres. Pobre criança indefesa, sinto muito por ele. Que acomodação miserável este mundo frio ofereceu a seu Salvador. Não é um César que nasce hoje. Ele nunca pisoteará nossos campos com seus exércitos, ou massacrará nossos rebanhos para seus cortesões. Ele será o amigo do pobre homem, o monarca do povo, de acordo com as palavras do nosso rei pastor. Ele julgará os pobres do povo. Ele salvará os filhos dos necessitados. Certamente os pastores, e como eles, os pobres da terra, perceberam imediatamente que aqui estava o rei plebeu, nobre na descendência, mas ainda assim, como o Senhor o chamou, um escolhido do povo. Grande príncipe da paz, a manjedoura era o teu berço real. Nela foste apresentado a todas as nações como príncipe da nossa raça, diante de cuja presença não há bárbaro, cita, escravo ou livre, mas tu és o Senhor de tudo. Reis, seu ouro e prata teriam sido gastos com ele se vocês tivessem conhecido o Senhor da glória. Mas visto que vocês não o conheceram, ele foi declarado com demonstração para ser um líder e uma testemunha para o povo. As coisas que não são sob ele reduzirão a nada as que são. E as coisas desprezadas que Deus escolheu sob sua liderança quebrarão em pedaços o poder, o orgulho e a majestade da grandeza humana. Além disso, ao ser assim colocado em uma manjedoura, ele fez, por assim dizer, um convite aos mais humildes para virem a ele.
Podemos tremer ao nos aproximar de um trono, mas não podemos temer nos aproximar de uma manjedoura. Se tivéssemos visto o mestre cavalgando em estado de primeiro lugar pelas ruas de Jerusalém, com roupas colocadas no caminho e os ramos de palmeiras espalhados e as pessoas gritando Hosana, poderíamos ter pensado, embora até mesmo o pensamento estivesse errado, que ele não era acessível. Mesmo ali, montado em um potro, o potro de um asno, ele era tão dócil e humilde que as crianças se aglomeravam ao seu redor com o seu Hosana. Nunca poderia haver um ser mais acessível do que Cristo. Nenhum guarda rude afastou os pobres peticionários. Nenhum grupo de amigos oficiosos tinha permissão para afastar a viúva inoportuna ou o homem que clamava para que seu filho fosse curado. A bainha da sua vestimenta estava sempre arrastando onde os doentes podiam alcançá-la. E ele mesmo tinha uma mão sempre pronta para tocar a doença, um ouvido para captar os mais tênues acentos de miséria, uma alma saindo por todos os lados em raios de misericórdia, mesmo quando a luz do sol flui em todos os lados além daquela própria orbe. Ao ser colocado em uma manjedoura, ele provou ser um sacerdote tirado do meio dos homens, alguém que sofreu como seus irmãos e, portanto, pode ser tocado por um sentimento de nossas enfermidades e misérias. Dele foi dito, ele come e bebe com publicanos e pecadores. Este recebe pecadores e come com eles. Mesmo quando criança, por ser colocado em uma manjedoura, ele foi apresentado como amigo do pecador. Venha para ele, você que está cansado e sobrecarregado. Vinde a ele, vós que estáis quebrantados de espírito, vós que estáis abatidos de alma, deprimidos. Venham a ele, vocês que desprezam e são desprezados pelos outros. Venha para ele, publicano e prostituta. Venha até ele, ladrão e bêbado. Ele jaz na manjedoura, desprotegido para o seu toque e desprotegido para o seu olhar. Dobre os joelhos e beije o Filho de Deus. Aceite-o como seu Salvador, pois ele se coloca naquela manjedoura para que você possa se aproximar dele. O trono de Salomão pode fazer você temer e tremer, mas a manjedoura do filho de Davi deve convidá-lo. Venha. Acho que havia ainda outro mistério. Vocês se lembram, irmãos, que este lugar era gratuito para todos. Era uma pousada e, por favor, lembre-se que a pousada, nesse caso, não era como os nossos hotéis, onde a acomodação e as provisões devem ser pagas. Nos primórdios e na simplicidade do mundo, todo homem considerava uma honra receber um estranho. Depois, à medida que as viagens se tornaram mais comuns, muitos desejaram transferir a honra e o prazer para seus vizinhos, porque deveriam eles absorver toda a dignidade e hospitalidade que gerava custos. Mais adiante ainda, uma pessoa foi designada em cada cidade e vila, e esperava-se que recebesse estranhos em nome do restante da vila. Mas à medida que as eras se tornaram menos simples e o brilho imaculado do amor fraternal esfriou, a única providência tomada foi a construção de um enorme bloco quadrado disposto em quartos para os viajantes e com estágios inferiores para os animais, e aqui, com uma certa provisão de água e, em alguns casos, palha cortada para o gado, o viajante deve se acomodar o máximo e o melhor que puder. Ele não teve que comprar entrada para os caravansarai, pois era grátis para todos, e especialmente para o estábulo. Agora, amados, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no estábulo da pousada para mostrar como ele é livre para todos os que chegam. O evangelho é pregado a todas as criaturas e não exclui nenhuma. Podemos dizer dos convites da Sagrada Escritura, como dizem os versos, ninguém é excluído daqui, mas aqueles que se excluem. Dê as boas-vindas aos instruídos e educados, ao ignorante e rude. Embora a graça de Jesus possa salvar o príncipe, os pobres podem ficar com sua parte. Nenhum mortal tem o pretexto de morrer em desespero. Exclusões de classes são desconhecidas aqui, e as prerrogativas de casta não são reconhecidas. Nenhuma forma de etiqueta é exigida ao entrar em um estábulo. Não pode ser crime entrar no estábulo de um caravansarai público. Portanto, se você deseja vir a Cristo, você pode ir a Ele exatamente como você é. Você pode vir agora. Qualquer um entre vocês que deseja em seu coração confiar em Cristo é livre para fazê-lo.
Jesus é gratuito para você. Ele irá recebê-lo. Ele vai recebê-lo com alegria e, para mostrar isso, acho que a criança foi embalada em uma manjedoura. Sabemos que os pecadores muitas vezes imaginam que estão excluídos. Muitas vezes a consciência condenada escreverá coisas amargas contra si mesma e negará sua parte e sorte nas provisões da misericórdia. Irmão, se Deus não te exclui, não te exclua. Até que você possa encontrar escrito no livro que você não pode confiar em Cristo, até que possa citar uma passagem positiva na qual está escrito que Ele não é capaz de te salvar, rogo-te que aceite a outra palavra em que está escrito: Ele é capaz de salvar perfeitamente os que por meio dele se aproximam de Deus. Aventure-se nessa promessa. Venha a Cristo com a força e a fé dela, e você o encontrará livre para todos os que vierem. Ainda não esgotamos as razões pelas quais o Filho do Homem foi colocado numa manjedoura. Era na manjedoura que os animais eram alimentados. E o Salvador jaz onde bestas cansadas fornecem e têm seu alimento. E não deve haver um mistério aqui. Alguns homens que se tornam tão brutais pelo pecado, tão totalmente depravados por suas concupiscências, que para suas próprias consciências tudo o que é humano se foi. Mas mesmo a esses, os remédios de Jesus, o grande médico, se aplicarão. Estamos constantemente lendo em nossos jornais sobre homens que são chamados de incorrigíveis. E está na moda agora mesmo exigir ferozmente que esses homens sejam tratados com severidade absoluta. Nenhuma criatura pode ser tão degradada que Cristo não possa erguê-la. Pode cair e parece que certamente vai cair no inferno, mas o braço longo e forte de Cristo pode alcançá-lo mesmo em sua degradação mais desesperada. Ele pode trazê-lo de uma ruína aparentemente sem esperança. Se houver alguém que passou aqui hoje, a quem a sociedade abomina, e que abomina a si mesmo, meu mestre no estábulo com as feras se apresenta como capaz de salvar o mais vil dos vis e de aceitar o pior dos piores até agora. Acredite nele e ele fará de você uma nova criatura. Mas como Cristo foi colocado onde os animais foram alimentados, você vai gostar de lembrar que, depois que ele partiu, os animais foram alimentados lá novamente. Era apenas a sua presença que poderia glorificar a manjedoura. E aqui nós aprendemos que se Cristo fosse levado, o mundo voltaria às suas antigas trevas pagãs. A própria civilização morreria, pelo menos aquela parte dela que realmente civiliza o homem. Se o evangelho de Jesus pudesse ser extinto, isso é o que aconteceria. Se Cristo fosse tirado do coração humano, o Santíssimo se tornaria degradado novamente. E aqueles que afirmarem ter parentesco com anjos logo provariam que tem relacionamento com demônios. A manjedoura, eu digo, ainda seria uma manjedoura para os animais se o Senhor da Glória fosse retirado. E deveríamos voltar aos nossos pecados e às nossas concupiscências, se Cristo uma vez tirasse sua graça e nos deixasse por nossa própria conta. Por essas razões que mencionei, creio eu, Cristo foi colocado em uma manjedoura. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas 2, verso 7.